Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! É uma alegria muito grande estarmos juntos novamente, neste dia a dia com Maria. E hoje é o terceiro dia do nosso projeto. Nós estamos iniciando a nossa caminhada junto com Nossa Senhora durante todo o mês de maio, que é o mês das mães, o mês das noivas, o nosso mês doce por si só. Hoje, sendo o dia 3 de maio, eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto importantíssimo, que são os sacramentais. Muitas pessoas não compreendem a importância dos sacramentais em nossa vida e algumas pessoas até querem descartá-los, já não usam mais. E você vai entender melhor do que eu estou falando assim que nós lermos a nossa leitura espiritual, pois o nosso manual legionário, ele nos esclarece perfeitamente muitos assuntos que para nós podem ser um tabu por não compreendermos muito bem. Os sacramentais, se bem usados, podem fortalecer e, se mal usados, ou se nem usados, podem enfraquecer a força dos sacramentos em nossa vida. Uma criança que cresce num lar que não tem o sabor dos sacramentais, que não reconhece o local certo de cada coisa, essa criança não tem o amor e o gosto pelos sacramentos. E os sacramentos acabam enfraquecendo na sua vida. Vamos à nossa leitura espiritual, irmãos e irmãs, no nosso manual legionário. O manual ampliado, estamos na página 397. E no manual anterior, é na página 302. Nós vamos ver aqui o capítulo 39, item 34. O legionário deve propagar tudo o que é católico. Os legionários não devem descuidar do uso dos escapulários, medalhas e distintivos aprovados pela Igreja. Os legionários devem distribuir as medalhas e distintivos, explicando o seu significado e propagando sua devoção, pois assim estarão abrindo mais canais por onde Deus distribuirá as suas bênçãos e graças. Como prova, poderíamos citar inúmeros exemplos. Amem de modo particular o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, verdadeiro distintivo e vestimenta de Maria. Alguns interpretam literalmente o texto. Quem morrer revestido deste hábito não se perderá eternamente. O padre Cláudio de La Colombière não tolerava restrições. Ele dizia: alguém pode perder o escapulário, mas quem dele estiver revestido à hora da morte será salvo. O padre Raul Plus foi quem afirmou esta frase. Promovam igualmente a piedade no seio das famílias, animando-as a possuir crucifixos e imagens, colocar nas paredes quadros, gravuras com motivos religiosos e ter sempre em casa água benta e um terço devidamente indulgenciado, ou seja, que tenha sido abençoado pelo sacerdote ou pelo bispo e quem sabe ainda pelo papa. As famílias que desprezam os sacramentais da Igreja correm o risco de pouco a pouco abandonar os sacramentos. As crianças, sobretudo, mostram-se extremamente impressionáveis por estas manifestações externas da religião e hão de experimentar séria dificuldade em compreender o caráter verdadeiro e íntimo da fé
num lar em que falte a imagem ou quadro de um santo, de Maria ou de Jesus. Irmãos e irmãs, essa é a nossa leitura espiritual de hoje e que vem falar exatamente dos sacramentais. Agora nós compreendemos o que são os sacramentais. As velas bentas, o sal exorcizado pelo sacerdote, o óleo exorcizado que pode ser usado na nossa alimentação, todos esses objetos que nos fazem lembrar de Deus, que nos colocam em contato, não são objetos de superstição. A medalha de Nossa Senhora das Graças, todo legionário deve ter a sua medalha de Nossa Senhora das Graças. O nosso vexílium da Legião de Maria não são objetos de superstição, são objetos que nos fazem lembrar de Deus. Quando nós olhamos para esses objetos, automaticamente nós nos lembramos e nos conectamos ao sagrado. Quando nós entramos naquelas grandes catedrais, aquelas catedrais antigas e maravilhosas, e vimos os afrescos no teto das catedrais, nós compreendemos a história da Bíblia, nós compreendemos de onde vieram cada uma daquelas partes bíblicas que estão desenhadas, representadas nas grandes catedrais, nas grandes igrejas. Nós nos conectamos mais ainda a Deus. Então, uma criança que não cresce num lar que usa os sacramentais, ela vai se afastando pouco a pouco dos sacramentos da Igreja Católica. E esses sacramentos são que nos dão força para viver a nossa vida espiritual cristã. O batismo, a primeira comunhão, a crisma, a unção dos enfermos, o sacramento do matrimônio ou o sacramento da ordem. Então, se nós não ensinarmos uma criança desde pequena a usar com todo amor e com todo carinho os sacramentais, essa criança não compreenderá quando crescer a força da nossa fé, ela terá dificuldades com isso. Por isso é importante que todo legionário distribua medalhinhas, as medalhinhas de Nossa Senhora das Graças, de outros santos. Tudo isso é muito importante. E por que, irmãos e irmãs, que eu escolhi a data do dia 3 de maio, o terceiro dia, para falarmos sobre isso, junto com Maria? Eu escolhi porque hoje, dia 3 de maio, é o dia da Santa Cruz para a Igreja Oriental. E por que eu sei disso? Bem, a minha avó, Norminda Maria Mendonça, nasceu no dia 3 de maio de 1911. Se estivesse ainda conosco, estaria completando 109 anos. E eu cresci numa casa, vendo meu pai todos os dias, rezando diante dos quadros dos Sagrados Corações. E via minha mãe todos os anos, no dia 3 de maio, fazendo as orações de proteção da Santa Cruz. A minha mãe nos ensinou essas orações e, inclusive, eu escrevi um breviário de família contando essa história e ensinando como fazer essas orações. E hoje, dia 3 de maio, é o dia da Santa Cruz. É comemorado na Igreja do Oriente, então nós também podemos comemorar e fazer as orações de proteção da Santa Cruz. Eu vou lhes ensinar esta oração, que também é um sacramental importante, pois faz parte da devoção popular, e a devoção popular tem é carregada de histórias, é carregada de objetos, é carregada de simbolismos que nos completam, que nos tornam íntegros, porque a nossa vida espiritual, ela está muito ligada à nossa vida material. Nós temos o intelecto, nós temos a nossa psique, os nossos sentimentos, nós temos o nosso corpo físico e nós temos o nosso corpo espiritual. Então, somos seres espirituais.
E nós vivemos uma batalha dia a dia, irmãos e irmãs. Especialmente o legionário de Maria, que sabe que é um soldado de Maria, reconhece e sabe a importância de nós estarmos preparados para o nosso dia a dia. Então, eu estava falando da oração que eu cresci vendo a minha mãe rezar todo dia 3 de maio. E quando eu cresci, eu aprendi que o dia da Santa Cruz da nossa igreja é o dia 14 de setembro. E quando eu conversei com ela, ela disse, meu amor, vamos rezar 2 vezes no ano? E então, nós começamos a rezar 2 vezes no ano, no dia 3 de maio e no dia 14 de setembro. Então, eu vou lhes ensinar a oração, porque ela é muito fácil, mas muito poderosa. E é para a gente fazer hoje durante o nosso dia inteiro. Você pode dividir uma parte de manhã, uma parte na hora do almoço, uma parte no início da tarde, outra parte no final da tarde, outra parte no fim do dia, antes de dormir. E durante todo o dia você vai fazer essas orações. Em que consiste as orações de proteção da Santa Cruz? Bem, essa oração, ela consiste em nós rezarmos 100 vezes durante o dia da Santa Cruz, de pé, a seguinte oração: Senhor, centro duro e forte, que passastes pela morte no campo de Jerusalém, encontrarás o inimigo da Santa Cruz, arreda fora Satanás, parte de mim nenhuma tens, pois no dia da Santa Cruz 100 vezes me ajoelhei, 100 vezes me persignei, 100 Ave-Marias rezei. E reza-se uma Ave-Maria. Então você, na hora que falar 100 vezes me ajoelhei, você se ajoelha. E você fala 100 vezes me persignei. Persignar é fazer pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é se persignar. E reza a Ave Maria ajoelhado. Terminou de rezar aquela Ave Maria, você fica de pé e reza novamente a oração de proteção da Santa Cruz. Vai rezar de pé, porque nós entramos na batalha contra o inimigo sempre de pé. E nós rezamos a Ave Maria de joelhos, porque Nossa Senhora está de joelhos junto conosco. Todas as vezes que nós rezamos uma Ave Maria, especialmente em família, quando nós rezamos o terço em família, irmãos e irmãs, Nossa Senhora prometeu que estaria conosco na nossa casa. Ela se ajoelharia do nosso lado e rezaria junto conosco o terço. Mas eu vou explicar isso num outro vídeo. Então, esta oração eu vou colocar aqui nos nossos cards para facilitar para vocês, para que vocês possam fazer essa oração no dia de hoje, dia 3 de maio. Nós estamos passando por um período de guerra, de batalha espiritual fortíssima no mundo com essa pandemia do coronavírus e no Brasil com tudo que nós estamos vendo na nossa política, o aproveitamento de alguns políticos de quererem passar por cima dos poderes corretos, um poder degradando-se com o outro, traições no âmbito político, não respeitando o nosso presidente. Ele foi legitimamente escolhido pelo povo, quer gostemos, ou quer alguns gostem, quer não. Ele é o nosso presidente. Nós estamos vendo traições, nós estamos vendo um momento de dor, um momento de guerra, pessoas querendo usurpar os cargos, tirar as pessoas dos seus cargos para poder mostrar quem é mais forte. E o único que é o mais forte é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis. O nosso país é consagrado a Deus. O nosso país foi consagrado a Nossa Senhora de Fátima no ano passado pelo presidente. E é por isso que tem acontecido tantas investidas contra a presidência da República, porque Maria é aquela que pisa
a cabeça da serpente. E a partir do momento que a serpente começa a ser pisada, ela quer lutar, ela quer se estribuchar, ela quer morder os nossos calcanhares. Mas nós estamos juntos com Nossa Senhora e ela quer levar o seu amor a cada um de nós. Por isso nós conversamos ontem para não termos medo. Por que nós vamos ter medo? Nós temos armas fortíssimas para lutar contra o mal que assola o mundo hoje, que é o mal do ateísmo, o mal da descrença, o mal de não querer mais viver da forma como os nossos antepassados viviam. E tantas orações lindíssimas da sabedoria popular, tantas devoções maravilhosas, tanto amor à Santa Cruz. Todo legionário, todo católico deve ter uma Santa Cruz presa na porta de entrada da sua casa, para que o mal não penetre na casa. Esta casa é abençoada. A sua casa está abençoada, irmãos e irmãs. Hoje eu fiquei muito feliz, porque eu recebi umas fotografias de alguns legionários de Guaçuí, de Vitória, de Santa Leopoldina, mostrando os altares que fizeram na sua casa para poder passar o mês de Maria junto com Maria. Fiquei muito feliz de ver essa devoção que o nosso povo tem, esse amor que o nosso povo tem. Então, irmãos e irmãs, fiquemos juntos com Maria durante todo o mês de maio, durante toda a nossa vida, porque com Maria nós levaremos Jesus ao mundo. Por meio de Maria, Deus trouxe Jesus para nós e é junto com ela que nós vamos levar Jesus a todos os nossos irmãos e irmãs que precisam tanto das nossas orações, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa devoção, do nosso cuidado. Irmãos e irmãs, salve Maria, que Deus abençoe a cada um de vocês, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.